Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Informações em Brasília com Larissa Lopes. Oi, Larissa. Oi, Fernando, bom dia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a desigualdade global de riqueza e renda atingiu níveis inaceitáveis e as condições financeiras e monetárias estão cada vez mais restritivas. Também falou em tributação de riqueza para que os mais ricos do mundo paguem sua justa contribuição em impostos. Segundo o ministro, o mundo está vivendo uma policrise e o progresso na erradicação da fome e da pobreza extrema estagnou desde a pandemia. Em discurso de abertura da trilha financeira do G20 no Palácio do Itamaraty, Haddad também disse que os bancos multilaterais e organizações internacionais não estão bem equipados para enfrentar os desafios que têm pela frente. A desigualdade global de riqueza e de renda atingiu níveis inaceitáveis. As condições financeiras e monetárias estão mais restritivas, ninguém sabe exatamente por quanto tempo. O aumento da dívida é uma preocupação em todo o mundo. Vários países já possuem dívidas grandes demais, enquanto continuamos lutando para construir um sistema global de resolução de dívida que funcione com a velocidade e a agilidade que deveria. Os nossos bancos multilaterais e organizações internacionais não estão bem equipados para enfrentar os desafios que temos pela frente. O ministro afirmou que cada vez mais houve vozes mais altas do Sul Global e da sociedade civil exigindo uma agenda fiscal internacional mais ambiciosa, incluindo a tributação da riqueza, maior transparência e outras soluções para fazer com que os mais ricos do mundo paguem o que ele chama de justa contribuição em impostos. De acordo com Haddad, vindo de um processo de reforma tributária no Brasil, tem convicção particularmente forte sobre a necessidade de reforçar a cooperação global nesta área. Fernando. Obrigado. A informação de Larissa Lopes em Brasília, 11:06. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando mais uma edição do nosso CBN Esportes. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2023. Vamos juntos até meio-dia, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração. E já começamos o nosso giro de manchetes falando de Liga dos Campeões. 8 jogos fecharam a fase de grupos da competição ontem à tarde, com destaque para o Real Madrid, que derrotou o União Berlim por 3-2 fora de casa e terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento. O PSG empatou com o Borussia Dortmund fora de casa 1-1 e garantiu vaga à próxima fase. O sorteio das oitavas de final será na próxima segunda-feira. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupi. Fala aí, Lupi. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e uma ótima quinta-feira ao ouvinte do CBN Esportes. A Macaca prioriza o setor ofensivo em relação a 2024. Na Série B, Macaca terminou com o pior ataque da competição e agora busca qualificar o setor de frente para não repetir os números ruins da atual temporada. Daqui a pouco a gente fala quais são os alvos da diretoria da Macaca visando o Campeonato Paulista e também a Série B do ano que vem. Já faz mais de uma semana que o Campeonato Brasileiro chegou ao fim e o Grêmio ainda não bateu o martelo a respeito da permanência do técnico Renato Portaluppi em 2024. As partes estão em impasse em relação aos valores e a avaliação da possibilidade de investimentos do tricolor para o próximo ano. E agora o destaque do futebol paulista ao vivo aqui na CBN com Fábio Scheibe. Bom dia, Fábio. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. No Palmeiras, ainda atrás de Cauli do Bahia e Caio Alexandre do Fortaleza, o time também busca atacantes no mercado. Carlos Vinícius, do Fulham, da Inglaterra, volta à pauta do Verdão. No Santos, cobiçado pelo Peixe, o técnico Thiago Carpini segue no Juventude para o próximo ano e frustra o Peixe. Destaque da equipe, meia venezuelano Soteldo, interessa ao Boca Juniors.
No Timão, o Corinthians tenta a contratação do volante Eric, do Atlético Paranaense. Argentino Fausto Vera poderia entrar no negócio. E ainda revelado pelo Timão, o zagueiro Robert Renan, atualmente na Rússia, está perto de voltar ao Parque São Jorge. E o São Paulo, o tricolor paulista, se aproxima do meia paraguaio Damián Bobadilla, do Cerro Porteño. O tricolor tem concorrência pelo paraguaio, mas vê acordo perto de ser fechado, viu, Julio? Mundial de Clubes, aos poucos, o Fluminense vai se preparando para a semifinal da competição. Ainda sem saber exatamente quem vai enfrentar na próxima segunda-feira, Fernando Diniz e a comissão técnica já mapearam os pontos fortes e fracos de Al-Ahly e Al-Ittihad. A partida de sexta-feira vai definir quem vai enfrentar o tricolor na competição. E agora o destaque do Guarani, com você, Lupe. Guarani que ontem oficializou a saída do auxiliar técnico Benhur Moreira, que deve acertar com o Novo Horizontino. E sonho antigo da diretoria do Guarani, Neto Moura, está muito próximo de reforçar o Bugre na temporada 2024. No basquete, o Flamengo derrotou o Hebraica Maccabi por 92-87 no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O confronto entre a equipe carioca e os uruguaios marcou a abertura da Champions League das Américas de basquete. E agora o destaque da opinião do CBN Esportes com Carlos Eduardo de Freitas. Bom dia pra você, Carlão. Bom dia, Júlio. Bom dia, ouvinte CBN. Neto Moura pode chegar, pode desembarcar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um jogador tecnicamente bom. Gosto do Neto Moura. Agora, ele precisa se impor mais, né? Tá há um longo tempo na estrada, já teve oportunidades em grandes clubes como Cruzeiro e como Botafogo e não conseguiu se firmar. Quem sabe agora, com a camisa do Guarani, ele possa ser aí uma referência do Bugre, claro, se confirmar a contratação do atleta. E vamos a Jundiaí. Jundiaí recebendo uma programação cultural a partir desta quinta-feira. Muitos eventos que a gente vai falar aqui durante o CBN Esportes também, né? 360 anos da grande Jundiaí, que um dia recebeu uma grande festa com o Paulista campeão da Copa do Brasil, aquele Paulista de São Vítor, de Mancini. Quem mais que tinha naquele timaço lá do Jundiaí? Hever, o zagueiro Hever, verdade, bem lembrado. Mossoró também, né? Márcio Mossoró. Nossa. Anderson, zagueiro. Lá no estádio Jaime Sintra, né? A final foi em São Januário, né? A final foi em São Januário, o segundo jogo. Não, mas a festa, eu falo. A festa do Paulista. Finazzi fez parte do grupo. É o matador, Finazzi? Durante a competição, ele saiu. E Léo, menino Léo. Campeão mundial pelo Internacional. E quem está em Jundiaí no News Track da CBN é Guilherme Pirangeli. Seja muito bem-vindo, Gui, ao nosso CBN Esportes. Tudo certo com o amigo? Valeu, Júlio. Bom dia. Tô aqui na região da Serra do Japi, tudo tranquilo. E, se eu não me engano, o Vitor, não sei se ele estava... O Vitor, São Vitor, né, o goleiro, jogou no Paulista também. Não lembro se ele estava no título da Copa do Brasil, mas também um nome histórico do Paulista, que infelizmente vive seus piores dias hoje em dia, né? Caiu para a quinta e última divisão do estado de São Paulo, mas daqui a pouquinho a gente pode lembrar mais, né, dessa história rica do Paulista de Jundiaí, que depois de ganhar a Copa do Brasil, ganhou do River Plate na Libertadores no ano seguinte, um jogo aqui em Jundiaí, que é histórico e sempre lembrado pelos torcedores. Você estava, Fábio? Eu estava nesse jogo, fui justamente para acompanhar essa atração, né? Fato raro no futebol do interior paulista, o River Plate indo jogar contra o Paulista de Jundiaí. Eu fui nesse jogo, muito legal. Você é um bom vivã do esporte. Tem oportunidade aqui do lado, 20 quilômetros daqui, ver o River Plate contra o Paulista. Né? Sabe que a final Fluminense e Paulista, né? O Paulista havia vencido aqui por 2-0 e o Galo jogou pelo empate lá em São Januário. E eu fui, sabe fazendo o quê? Pelo portal anterior, fazendo torcida do Paulista. Claro. No Rio. Nós tivemos que ir ao Jaime Sintra, pegar um ônibus com a torcida organizada do Paulista, a Gamor, e fazendo matéria. Legal, cara. Rapaz do céu. E o medo dos caras descobrirem que nós éramos campineiros, né? Porque existe uma rivalidade de Jundiaí, principalmente com a Ponte, né? O Paulista, tirando o Guarani, era, né? O Paulista tá muito mal hoje, mas era o grande rival da Ponte. Rapaz, a gente não pode falar que a gente é campineiro, não, porque senão fica ruim. Mas foi legal, foi uma experiência bacana. No Rio de Janeiro também. Deus do céu. Mas foi legal. E voltamos, né? Na ocasião a gente foi pra fazer uma festa com o Paulista. E voltamos com o título. Foi muito legal. Só do goleiro, o Vitor era reserva. O titular era Rafael Bracali.
Muito Só bem. o Christian também nesse time, Christian Tinha, Volante, que jogou no Christian, Corinthians. isso, né? Tô Amaral. vendo aqui a escalação, time muito bom do Paulista naquela época. Aqui, esse time não tinha o Humberto, não, né? Eu tô vendo o Humberto Humberto de Bouza. 2004. Humberto é 2004. Ele é um ano anterior, Ele é um então. ano anterior. 2005 acho que ele já tava no Guarani, né? 2004 foi o Santo André campeão, né? Então foram 2 Isso. anos de, entre aspas, zebras na Copa do Brasil. 2004 o Santo André do Gaúcho, né? O atacante, Sandro Gaúcho. E em 2005 o grande Paulista de Jundiaí, o Galo da Jaci. Paulista. Nos Não, Jundiaí, nos abraça. O Paulista também. Em especial, vai Rigor da Douro. Ah, um Vai, grande Jundiaí. abraço. Um abraço Temos a amigos todos. lá, né? Temos grandes amigos. Temos com grandes certeza. amigos que, aliás, nos abraçam também. Então nos abraçam muito. Daqui a pouco eu volto com o Gui e com o Carlão, porque eu quero saber a opinião dos dois sobre o Thiago Carpini, hein? Acho que a entrevista vai ser mantida, hein, Lu? Vamos aguardar, hein? Não, eu tô ansioso. Vamos aguardar, Eu já trabalho com não, tá? Mas assim, sei não. acho que vai lograr isso. Mas olha, nós fomos mais rápidos até que o Juventude, A Antônio gente Lupe. já entrou em contato antes mesmo. Mais rápido que a notícia, pô. Não, mas É sabe o porque a loop, notícia né? eu não diria, né? Mas eu acho que assim, o telefone tocou primeiro, era a CBN. Aí depois ligou o Santos, o Cruzeiro. E aí o presidente do Juventude desesperado pra saber como é que tava a situação do Carpini. É isso aí, o CBN Esportes está no ar nessa quinta-feira. Você pode mandar sua mensagem também, a sua participação para o nosso WhatsApp 991869070. O código de área é o 19. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h15. CBN Esportes Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Gemota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas, apresenta Campinas Sunset Run 7K, uma corrida especial em um lindo final de tarde, na região do Galeria. Será neste sábado, dia 16 de dezembro, às 17h30. A saída e chegada ocorrerão no estande do Bougainville. Organização no Blue Sports. Apoio Furlan, GNO, Equalive e LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Siga-nos no @LG Mota Imóveis. Trânsito. Thaís Azevedo está chegando com informações aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio, para o Lupe, para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela Avenida Norte Sul tem trânsito carregado por lá, desde a Rua Nuporanga até a Rua Sampainho, sentido Guarani, por conta de obras no local. No sentido Taquaral, o motorista perde tempo somente nos semáforos. A Avenida Júlio Prestes agora tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Quem segue pela Avenida Orozimbo Maia, trânsito intenso pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, sentido centro, e pela pista da esquerda na chegada ali ao semáforo da Rua Sacramento. A Avenida Senador Saraiva, trânsito intenso pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até a Rua Ferreira Penteado. Quem segue pela Avenida Campos Sales, trânsito intenso em toda a sua extensão. A mesma coisa pela Avenida Francisco Glicério, o motorista perde tempo desde a Avenida Orozimbo Maia até a Avenida Moraes Salles.
Júlio. Obrigado, Thaís. Pede pro pessoal diminuir o ar-condicionado aí, que tô vendo que você tá de blusa. Estão maltratando a nossa Thaís Azevedo. É isso mesmo, Júlio. Pra eu não... O povo aqui tem muito calor e eu sinto frio. Aí eu ponho a blusa, não tem problema, não. Valeu, Thaís. Thaís Azevedo volta durante a programação da CBN. Agora são 11h19. Se você tem quem guie os seus investimentos pelo melhor caminho, bravo! Se você tem Monte Bravo, bravo! Conheça todas as soluções. Toque de Ouro, com André Heller. 11h19. Nosso André Heller está conosco para o nosso Toque de Ouro. Tudo bem, André? Seja muito bem-vindo. Olá, meu amigo Júlio. Olá a todos. Um prazer estar com vocês. Achei que essa semana não conseguiria falar com vocês. Ontem o meu voo atrasou, pousei mais tarde aqui em Campinas, não consegui encontrá-los, mas hoje deu tudo certo. Você conseguiu uma grande reviravolta aí, graças a Deus, porque a gente consegue bater um papo legal, ainda mais numa semana onde tivemos uma apresentação de gala do Vôlei Renata contra o Blumenau, e em especial, né, a gente falou muito, né, André, aqui na programação, durante a transmissão. É legal que o jogo coletivo tá funcionando, mas muito legal ver o Adriano jogando em alto nível, como foi no jogo da terça-feira, né? Sem dúvida, Adriano tem passado por um período desafiador, que é aquele período que todo atleta passa, né? Independente do estágio da sua carreira, de transformar o seu potencial em, de fato, realidade. É uma construção, como eu sempre falo, é uma construção contínua, e o Adriano se encontra neste momento, tem muito potencial, e agora vem demonstrando sinais de que, de fato, ele é uma realidade no voleibol brasileiro com assim, uma perspectiva muito importante na seleção brasileira. É um jogador importante para o time do Vôlei Renata. Arrisco dizer que é um dos nossos grandes homens de força junto do Bruno Lima, e teve uma atuação no último jogo muito importante, inclusive sendo eleito o melhor do jogo. Antônio Lupe, levanta a bola para você. Você levanta a bola pra mim, eu corto, mas não vai dar em nada, porque o André vai fazer a recepção. Não, ele tá no bloqueio, né, cara? Ele tá no bloqueio, é verdade. Aí tá não maluco. Vai ter jeito, né? É ponto pro André. André, bom dia, sempre uma alegria falar com você. E agora pela frente, Campinas, né? O Vôlei Renata tem uma pedreira pela frente, né? O Cruzeiro, que é um grande time, mas não é imbatível, né? Perspectiva para esse próximo compromisso da equipe campineira lá em Belo Horizonte. Grandíssimo time, Lupe. É um time que vem demonstrando na última década, inclusive, uma força incrível, obviamente fruto de um investimento muito alto por parte do seu patrocinador principal, mas é um time muito qualificado, muito qualificado. Vem de uma viagem desgastante, eles foram até a Índia jogar o Mundial, perderam os 2 jogos e logo voltaram, não foi o Mundial que eles esperavam, mas é um dos melhores times do Brasil, é uma pedreira que o time do Vôlei Renata vai enfrentar agora, e lá em Contagem, né, na casa do adversário, o jogo se torna ainda mais difícil. Agora, não existem times imbatíveis, Lupe, não existem de fato, ainda mais nessa Superliga se vem apresentando muitas surpresas, que daqui a pouco não serão mais surpresas, ou zebras, mas é um campeonato complexo, difícil, e as equipes precisam o tempo todo pensar em como estarem aprimorando os seus atletas, os seus sistemas de jogo, porque é um campeonato muito difícil, muito equilibrado, e que com certeza resultados surpreendentes ainda virão. Carlão de Freitas. Opa, Júlio Nascimento, e um bom dia aí ao André Heller, que está tentando de todas as maneiras encontrar uma brecha para dar aí a atenção. E nós agradecemos. Sem dúvida alguma, aos súditos, André Heller. Aliás, está devendo a visita aqui no estúdio. Verdade, André. Não esquecemos disso. Estamos num período aqui de sabatinas, e você é um convidado. Já coloco esse convite no ar para te colocar numa fria, para você não negar, André. Olha, eu quero fazer uma observação, Carlão, antes da tua pergunta.
brecha, eu encontro para os outros compromissos. Boa. Vocês têm uma agenda fixa na minha programação e no meu coração. André Heller nos abraça com muito carinho. Ô, André, eu queria que você falasse sobre o Vôlei Day, né? No último sábado, fazer um rescaldo, um sucesso mais uma vez, por favor. Olha, Carlão, muito bem lembrado. Foi um evento incrível. Este ano tivemos uma novidade no evento, correndo paralelamente com o Vôlei Day, que durou ao longo de todo o sábado, com muitas atrações, os jogadores participaram. Tivemos a quadra do ginásio do Taquaral lotada o dia inteiro. Depois terminamos com o treino do Vôlei Renata, muitas atrações, todos os patrocinadores participando. Tivemos um show de uma banda maravilhosa do Rafael Pio, inclusive, e tivemos muitas atrações, porém tivemos um evento correndo paralelamente, que foi o Vôlei Academy, a primeira edição do curso do Vôlei Renata, curso para profissionais de educação física, ou qualquer profissional que deseja se aprimorar, teve a oportunidade de também fazer esse curso de 2 dias conosco, e os mentores, digamos, os professores desse curso, foram todos os nossos profissionais técnicos. Eu tive uma participação no início do curso, falando sobre a importância de construirmos um ambiente de conexão, de confiança, de segurança para que a aprendizagem aconteça. É o core do meu trabalho, inclusive com as empresas, então eu tive a oportunidade de participar junto dos outros profissionais. O fato é que tivemos já mais de 50 inscritos, 50 participantes, e ficou um gostinho de quero mais. Para o próximo ano, o nível 2 do nosso curso, novos entrantes no nosso curso, e ficou um gostinho de quero mais também para um novo Vôlei Day, porque realmente, olha, passaram centenas, milhares de pessoas pelo ginásio do Taquaral, aproveitando o vôlei em todas as suas manifestações. Muito bom, ótimo saber desse feedback também, viu, André? A gente fica muito feliz com tudo isso. E vamos lá, bora torcer então para o Vôlei Renata no final de semana, sabadão contra o Cruzeiro. E semana que vem esperamos você para mais um bate-papo muito legal, ok, André? Com certeza, olha só, estamos nos aproximando do final do ano, mas nos encontraremos ainda, e nós teremos que fazer um brinde no nosso próximo encontro. Opa, show! E desde já eu desejo todo sucesso para vocês, que seja um Natal abençoado, e ano que vem, um dos meus maiores desejos é poder continuar participando dessa família CBN. Muito obrigado, até semana que vem. Valeu, boa, grande André, boa. Grande André, ele é nosso campeão olímpico aqui no nosso Toque de Ouro. Agora são 11h26. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1, a rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Em 2024, a CBN Campinas continuará contando histórias e vivendo o futuro com você. CBN Esportes Campinas.
11h28, Guilherme Perangeli. Thiago Carpini fica no Juventude. Tinha aí uma proposta para o Santos, né? Mas parece que não teve um acordo aí em relação à montagem da comissão técnica. Talvez até se diz que a ida do Elano, uma possível ida do Elano para a comissão técnica teria deixado o Carpini um pouco chateado. Fato é que nem Cruzeiro nem Santos, Carpini fica no Juventude, Gui. Pois é, também, pelo que eu andei lendo, ele ficou até com receio por contra possível instabilidade, né? Vale lembrar que o Santos teve vários técnicos nos últimos anos, né? Só no Brasileirão desse ano, além do Marcelo Fernandes, o Paulo Turra, teve o Diego Aguirre e também o Odair Hellmann nesse ano, né? Ele olhou para isso, né? Ainda mais com o Elano ali e o Galo, que também são treinadores, mas ocupando outros cargos do Santos. Isso também pode ter pesado para o Carpini não abandonar o emprego atual e ir para o Santos. E realmente dá para entender o lado dele, né, Júlio? Porque não adianta nada ele ir ficar 3 meses e ser demitido, porque ele está no momento de firmar a carreira, né? Teve um ano ótimo no Água Santa, no Juventude, e talvez ir para um time grande agora para ficar 3 meses e ser demitido, né? Ser bode expiatório de uma fase péssima do Santos, não seja uma boa ideia mesmo, e por isso ele tenha ficado no Juventude. Quanto ao Cruzeiro, eu não sei por que ele não foi para lá. Também teve bastante troca de técnico, né? Teve o Pepa e também o Zé Ricardo no Brasileiro, antes do Paulo Autuori, mas pelo menos está na Série A e parece ser um pouco mais estável do que o Santos. Mas, por enquanto, pelo menos só anunciou que fica no Juventude, né, Júlio? O André Hernan diz que o Cruzeiro não oficializou uma proposta pelo Carpini, né? Que ele estaria apenas no radar, mas o fato é que hoje o GE, meu amigo Roberto Peruzzo, está dizendo que o Carpini já passou a diretoria do Juventude, que ele permanece, né, Carlão, para 2024 lá no time jaconeiro. Cara, de qualquer maneira, a temporada para o Carpini ela é vitoriosa demais, né, no âmbito estadual, vice-campeão com Água Santa, que podemos considerar como um título também, venceu até a primeira partida contra o Palmeiras. Aí depois faz um campeonato brasileiro de Série B de recuperação e depois com a chegada entre os 4 primeiros colocados, se tornando vice-campeão da Série B, que hoje é algo para se comemorar. Então, independente do lugar, independente do desfecho da história do Carpini, né, o clube que ele for assumir, acredito que permaneça no Juventude, é uma temporada vitoriosa em que o Carpini somou muito para a carreira. Hoje começa já a pedir passagem numa prateleira interessante do futebol brasileiro, que 2023, e ele permanecendo no Juventude, agora coordenando o projeto, comandando o projeto 2024, com o Campeonato Estadual, com Copa do Brasil, com o Brasileirão de Série A, que ele possa aí sair vitorioso. O Santos era algo importante também na carreira, mas o Carpini declinou, opta por ficar em Caxias, onde ele tem aí, né, teve um bom trabalho, um ótimo trabalho neste segundo semestre de 2023. Maravilha, daqui a pouco a gente volta com o nosso CBN Esportes, agora são 11h32. Repórter CBN. Quinta-feira, 14 de dezembro de 2023. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a desigualdade global em termos de riqueza e renda atingiu níveis inaceitáveis e as condições financeiras e monetárias estão mais restritivas. Segundo ele, o mundo enfrenta uma policrise e o progresso na erradicação da fome e da pobreza extrema permanece estagnado desde a pandemia de coronavírus. Haddad também disse que os bancos multilaterais e as organizações internacionais não estão bem equipados para lidar com os desafios. O ministro da Fazenda deu a declaração durante discurso de abertura de um evento do G20. O adolescente suspeito de ter invadido o perfil da primeira-dama Janja Lula da Silva na rede social X, antigo Twitter, é alvo de uma operação no Distrito Federal. São cumpridos 2 mandados de busca e apreensão. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou a ação. A empresa que controla o banco Itaú, a Itaúsa,
não tem mais nenhuma participação na corretora XP. A holding encerrou 6 anos de sociedade no negócio, depois de vender 1 bilhão e 700 milhões de reais em ações entre novembro e este mês. Em 2017, a Itaúsa comprou 49,9% do capital da XP. Na ocasião, a holding desembolsou 6 bilhões. A corretora tem valor de mercado estimado em 65 bilhões de reais. A informação é do comentarista da CBN e colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. Os presidentes da Venezuela e da Guiana se reúnem hoje em São Vicente e Granadinas, no Caribe, para discutir a disputa por Essequibo. O governo venezuelano insiste em anexar 70% do território guianês. O presidente da nação, Irfan Ali, pediu apoio dos Estados Unidos e já avisou que não fará concessões. Para invadir o país vizinho, as tropas da Venezuela teriam de passar pelo Brasil. O ministro da Defesa, José Múcio, reforçou a segurança na fronteira e disse que não vai permitir a travessia por Roraima. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. O ano de 2023 terminou. O Verdão levantou a taça do Brasileirão. O Verde é campeão. Fato comum na vida do Palmeiras nos últimos anos. 12 vezes campeão. E teve grito inédito no Morumbi. São Paulo é campeão. Tricolor, tricolor de novo. Parabéns aos campeões. Ano que vem estaremos de volta com mais grito de gol. Futebol. Para você que quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h37. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Ainda falando, né, principalmente sobre o mercado da bola. Um mercado extremamente aquecido. Todo mundo aí na expectativa por reforços. E expectativa de reforços também aqui no futebol campineiro, certo? Antônio Lupe, Ponte Preta e Guarani ainda não anunciaram contratações. A gente fica nessa expectativa, principalmente sabendo da reformulação que será necessária nas duas equipes. Na Macaca, por exemplo, alguma novidade à vista, Lupe? Bom, Júlio, a Ponte ela tem como... Eu não posso dizer como prioridade, né? Porque, assim, por conta da reformulação, existe uma necessidade de jogadores para todos os setores do campo, defesa, meio-campo, ataque, para as laterais. Então a Ponte Preta ela deve ter uma cara nova para o ano que vem em relação aos atletas que defenderam o clube nas últimas temporadas. Mas os primeiros nomes que começam a ser especulados na Ponte Preta são jogadores que atuam no setor de ataque.
É importante a gente falar que a Ponte sofreu muito quando o assunto foi setor ofensivo, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro. Mesmo se livrando do rebaixamento, a Ponte terminou com o pior ataque da competição. Pior, inclusive, que o ABC, que foi o lanterna e rebaixado a quase 6 rodadas antes do fim da competição. E o alvo que a Ponte está monitorando e pode sim ter uma negociação com êxito é do Iago Dias. É um atleta que defendeu o Londrina na última temporada, também tem passagens pelo São Bento de Sorocaba, jogador que atua pelos lados do campo, né? Também conhecido como o atacante tático, que além de gol, ele também ajuda na recomposição do sistema defensivo, e a Ponte, então, ela tem essa necessidade, porque perdeu o Eliel também. Na verdade, a Ponte ela não anunciou ninguém, mas já anunciou que perdeu o Eliel, jogador formado na base da Ponte Preta, que deve ser anunciado pelo Cuiabá nas próximas horas. O Gé, que é um jogador que mostrou potencial na Série A2, mas tecnicamente ficou devendo e muito na Série B, é um atleta que tem contrato, mas com um futuro incerto. Quem pode ficar, inclusive ontem nós comentamos aqui no Arena que o Pablo Diego acertou com o Ituano, mas não foi o Pablo Diego da Ponte Preta. Pablo Diogo. Pablo Diogo. Que é o Pablo aqui de Campinas, inclusive, né? Jogou no Guarani, revelado pelo Guarani. Virou Diogo agora? Virou Diogo no Vitória. Seu amigo, Pablo. Meu amigo Pablo. Eu lembro. Pablo. Também atacante. Também atacante. Mas não é o Pablo Diego. Não, o Pablo Diogo. E o Pablo Diego, inclusive, nas redes sociais, ele disse que não tinha nada dessa informação. E até acredito, Júlio, que o Pablo Diego pode sim ser uma das opções do ataque para 2024. Ele já não tem mais contrato com a Ponte. O contrato terminou no último dia 30. A Ponte tem um interesse na permanência do Pablo Diego, mas o atacante também tem recebido algumas sondagens. Então, por enquanto, o que se fala na Ponte Preta são de jogadores para o setor de ataque. A Ponte ainda não anunciou nenhuma contratação. Também tem o Fábio Lima, né, atacante que disputou a última Série B pelo ABC. É um jogador que nas 2 últimas temporadas defendeu o time potiguar, conhecido também como o Elefante lá de Natal. Ele fez 88 jogos, 11 gols e 6 assistências. Oficialmente ainda não tem nada, sempre bom ressaltar que a Ponte Preta precisa resolver a questão envolvendo o Transferban, porém ela tem tempo para isso. A janela só abre no dia 11 de janeiro, então a Ponte vai passar aí a virada de ano com essa pendência, tentando resolver, e isso deve ser resolvido antes da janela de transferência que acontece no dia 11 para o futebol brasileiro. Então, por enquanto, os nomes especulados para o setor de ataque. Elvis também deve definir o seu futuro. No máximo até semana que vem, é um jogador que interessa. O Fábio Sanches já foi embora, então a Ponte aí tentando montar o seu elenco para o ano que vem. Por enquanto, Fábio Lima na mira da Ponte, Iago Dias na mira da Ponte, Pablo Diego podendo renovar e Elvis também interessa a diretoria. São as movimentações da Macaca nessa entre-safra e finalzinho de 2023. E eu acho que não vai sair muito disso o mercado da Ponte em termos de características de contratações, né, Carlão? Até porque o caixa está vazio, né? De todo esse combo que o Lupe nos passou, o que mais anima, gente, ainda longe de ser oficial, mas uma possibilidade de permanência do Elvis e, de repente, uma possibilidade de permanência do Pablo Diego. Agora, com relação às 2 contratações, de repente eles podem chegar em Campinas e darem conta do recado, como foi o Pablo Diego. Quem esperava o Pablo Diego ser protagonista como ele foi, se tornando até essencial na permanência da Ponte na Série B? Talvez se a Ponte não pudesse contar com o Pablo Diego na reta final da competição, ela não estaria hoje celebrando uma permanência. O Pablo Diego foi decisivo, jogador importante, jogador que quando tinha a bola cavava falta, criava jogada, tinha o time, né, da finalização, ou seja, foi um dos protagonistas também, mesmo tendo atuado pouco. Então, quando se fala em Iago Dias, em Fábio Lima, não é nada animador, né? São jogadores aí de uma prateleira bem abaixo do futebol brasileiro. Porém, o caixa da Ponte permite este tipo de contratação. E a gente espera que, claro, se estas negociações forem efetivadas, que eles tenham sucesso. Agora, os números não são nada animadores, né? O Iago Dias, por exemplo, ele tem 4 gols marcados pelo Londrina na Série B e 3 assistências.
não são números alvissareiros, como diz o velho filósofo. Mas é o que a Ponte tem para o momento. Não pense o torcedor que contratações importantes, jogadores conhecidos, deverão desembarcar no estádio Moisés Lucarelli. Acho muito difícil isso acontecer e é bom o torcedor se preparar, porque as contratações serão assim, de uma prateleira inferior do futebol brasileiro. O Guilherme Perangeli está conosco aqui no CBN Esportes, diretamente de Jundiaí. Ô Gui, e tem um ponto em relação ao Elvis. A gente viu um Elvis durante toda a temporada, né? Lutando contra a balança, condicionamento físico. Mas os últimos jogos da Ponte, onde o Elvis aparenta estar mais interessado, inclusive até melhor condicionado, ele fez a diferença, né? De repente, esse Elvis mais interessado pode ser um ponto diferencial nesse time da Ponte também, né, Gui? Até diante dos nomes que estão sendo especulados até o momento na Ponte, né? Não tem nada de demais, assim, são jogadores mais para compor elenco mesmo. O Elvis é um nome de destaque, né? Só que aí fica essa dúvida: que Elvis, se a Ponte renovar, que Elvis que ela vai ter? Aquele mais ao longo da temporada, que lutou contra a balança, ou esse da reta final, que acabou ajudando o time a se livrar do rebaixamento para a Série C, né? Mas, vamos ver o que acontece, né? Eu sinceramente não sei. Às vezes você renova por um ano e aí o jogador se acomoda, né? É complicado, uma situação complicada, mas mas vale a pena talvez renovar com ele para ter esse nome, né? Essa referência técnica e tática no time, né? Tem uma outra situação na Ponte, né? Que é a questão do Kaique França também. Eu ia te perguntar isso exatamente agora. Então me pergunte. Como é que tá a situação do Kaique França? Porque a gente fala de Elvis, fala de Pablo Diego, que foram jogadores importantes na Série A2, mas o título passa diretamente pelo protagonismo do Kaique França, né? Na verdade, o título passa pelo protagonismo do Kaique França e a manutenção da Ponte passa pela boa atuação do Kaique França durante os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Teve jogo aí que o Kaique França fez aí brincando, é difícil puxar na memória todas, mas 4 defesas difíceis. Eu lembro daquele jogo do Vila, que ele falhou. Nossa. Ele falhou, foi 1-1, o Eliel marcou o gol de empate, ele falhou no gol do Vila, só que depois ele fez 4 defesas ali, milagres, né? Então o Kaique França, e ele é um ativo da Ponte, mesmo com a idade um pouquinho mais avançada, o Kaique França tem contrato com a Ponte Preta até o final do ano que vem. Ele só pode assinar um pré-contrato a partir de junho de 24, então por enquanto ele é um ativo da Ponte Preta. É claro que envolve outras questões que eu não tenho conhecimento para saber se o Kaique está com a situação financeira em dia, e digo isso, em direito de imagem, fundo de garantia, 13º, salário, enfim. O próprio presidente Eberlin disse, né, que a Ponte terminou a série B com algumas pendências que ele está tentando resolver, o que é normal. Final de ano tem aí a dificuldade com a questão financeira, né? É um pouquinho mais difícil a busca por recursos, mas ele está tentando colocar a casa em ordem. Só que isso pode interferir na permanência do Kaique França, porque se tiver algo pendente, ele pode solicitar a rescisão do contrato. Mas por enquanto ele tem vínculo com a Ponte. O Goiás e o Vitória manifestaram interesse no jogador, mas ainda não efetivaram aí a proposta pela contratação do atleta, papel timbrado, valores e tudo mais. Por enquanto, Kaique França fica, mas eu acho que nós vamos ter novidades nos próximos dias sobre a permanência ou não no Moisés Lucarelli. Torço pela permanência do Kaique França, apesar de que o histórico da Ponte, né, tirando ali aquele paulista com Igor Vinhas, onde fomos frustrados, porque todos acreditávamos que o Vinhas ia substituir muito bem o Ivan Quaresma, né? Mas aí, infelizmente, o campeonato da Ponte, no modo geral, não é bom, e o Vinhas também estava muito mal, muito estranho naquele campeonato, e vem o Kaique França e assume a condição de titular. Mas a Ponte, recentemente, sempre teve bons goleiros. Sim, né? E até para dar mais base no comentário do Carlão sobre isso, Kaique França e Igor Vinhas estão passando as férias juntos. Olha aí. Não, mas eles desenvolveram uma boa amizade. Boa, isso é o que fica, né? O Igor, será que volta para Água Santa? Foi bem, né? No passado. Tava no Havaí, né? Foi no Havaí, não jogou nada, né? Nem jogou o início praticamente. E gozado o Ivan, né? Tá na reserva do Vasco até agora. O Ivan acho que foi um erro de rota, né? Gestão, né? Erro de gestão de carreira. E olha, hoje é um noticiário assim um pouco mais animador com a Ponte. Por exemplo, uma permanência do Kaique, uma permanência do Pablo Diego e uma permanência do Elvis já começa a dar um cenário interessante, né? Bem melhor do que o cenário que no início da semana ele se desenhou. Agora, só um recado pro Elvis. Cara, o Elvis joga muito, velho. Ele joga muita bola, muita bola. Nesse nível do futebol brasileiro, um nível Série B, por exemplo, ele é um cara diferenciado, ganha um bom salário, independente da situação financeira da Ponte Preta, mas defende um clube de projeção do estado de São Paulo.
Pô, faz uma forcinha, sabe? Eu sei que é gostoso tomar uma cervejinha, um churrasquinho. Cara, isso é muito bom. Amendoim japonês é bom. Amendoinzinho japonês e tal. Mas ele tem 33 anos, ele tem aí mais 5 anos de carreira e pelo nível de futebol dele, 5 anos para ganhar dinheiro. Então, pô, o Elvis sempre foi cheinho. Né, ele ganhou muita projeção naquele Oeste, ele, Mazinho e tal, ele sempre foi cheio. Uma vez eu fiz um jogo dele aqui contra o Guarani, era o Carpini, técnico do Guarani, o Oeste virou o jogo, o Elvis fez um golaço, uma cavadinha, um golaço, virou o jogo, o Oeste levou a vitória lá pra Barueri. Mas ele sempre foi cheinho. Agora na Ponte, a Série A2, ele tava cheinho, mas bem. Agora na Série B, o início dele, ele tava muito forte, tava muito acima. Então que ele... né, fecha a boquinha um pouco, né, diminua a sede aí, porque ele tem muito a acrescentar. Se ele permanecer, ele tem muito a acrescentar na Ponte. Só um detalhe em relação ao Água Santa, né? Vocês citaram, o Água Santa acabou de divulgar os jogadores que foram vice-campeões pelo Água Santa e vão continuar. Joilson, zagueiro, Juan, lateral, Cadi, meio-campo, Thiaguinho, meio-campo, Cristiano, Igor Henrique, que jogou no Vila, Júnior Todinho, Ronald e Bruno Xavier. O Igor Vinhas não tá na lista, não. E tá bom, não, hein? Tem notícias do mercado alternativo que o Lupe tanto gosta também, viu? Lembra do Leandro, atacante do Palmeiras, do Grêmio, foi pra seleção brasileira? Ele foi campeão da Série B com o Palmeiras ou não? Foi, jogou muito bom. É o novo contratado do Paysandu para a Série B do ano que vem. Quem tá lá no norte do país também Quem? é o Camilo, que estava no Mirassol. Foi pro Remo, né? Foi pro Remo, o Camilo. E também lá no Nordeste, mais lá perto também de Belém, o goleiro Felipe, ex-Flamengo e Corinthians. Lembra dele? Tá jogando ainda, Felipe? Vai pro Sampaio Correia. Felipe! Outro dia eu tava numa resenha com o Fábio Chaib, ele falou assim, ó, o Dudu é bom, mas o Leandro é fera. Leandro Calopsita. Gostava, Gui Perangeli? Do Leandro? Só em 2013 mesmo. Depois quando ele foi comprado. Mas agora ele tá com visual diferente agora, não tá, Fábio Chaves? Não vi, ele tá jogando no Japão, né? Então, não acompanha a J-League? Você falou que acompanhava tudo, cara. Vai dormir. Liga pro cabelo aí. 11 horas e 51 minutos. Programa Humanideia, com Fernando Moraes, na CBN Campinas. Seu programa para momentos de reflexões, entrevistas, literatura, filosofia, debates, conhecimento, novas ideias e pensamentos, proporcionando o desenvolvimento humano e a transformação pessoal. Humanideia, o humano fazendo a diferença, com Fernando Moraes. Todos os sábados, às 10h30 da manhã. Espero vocês. Hora do Vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. O assunto aqui no CBN Esportes é vôlei e ontem tivemos um jogo pela Superliga Feminina. O SESI Bauru venceu o Osasco por 3-1. Hoje teremos mais jogos também, quinta-feira, dia 14 de dezembro, pela Superliga Feminina, o Barueri encara Brasília. O vôlei Renata, como já abordamos no assunto no Toque de Ouro, entra em quadra sábado, 9h30 da noite, para enfrentar o Cruzeiro fora de casa. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
Celebre o fim de ano no Giovanetti. Aqui você tem a oportunidade de fazer um evento inesquecível, seja para uma confraternização entre familiares, amigos ou colegas de trabalho. Estamos prontos para receber vocês com nosso tradicional padrão de qualidade. Para saber mais, entre em contato pelo telefone 981466165. Giovanetti, historicamente o melhor. Horas e 54 minutos antes do Guarani. Sim. Fábio Scheib, os finalistas do The Best da FIFA, porque o Pierangeli e o Carlão vão cravar quem vai ser o melhor do mundo. Vai. A FIFA anunciou agora há pouco, né, os finalistas para o prêmio The Best que vai ser sorteado, vai ser realizado no dia 15 de janeiro lá em Londres. 15 de janeiro em Londres. Isso, sorteado. Sorteado não, né? Vai ser premiado, né? Premiado, tá certo. Desculpe a palavra errada. Não, faz parte. O argentino Lionel Messi tá entre eles, os 3 indicados. Lionel né? Andrés Messi é um. Que era ex-PSG, agora no Inter Miami. Também está o atacante norueguês Haaland, do Manchester City. Ok. Marca muito gol. E também o francês Mbappé, vice-campeão mundial no passado com a França. E jogador do PSG também. Lembrando que desses 3, um vai ser escolhido como o melhor do mundo para a temporada 2023, que se aproxima do fim neste momento. Sim, tá fácil, Carlão. Lionel Andrés Messi, Kylian Mbappé ou Haaland? Gente, temporada, hein? Temporada. Vamos esquecer, futebol é momento. Vamos esquecer de Copa do Mundo, que foi no final do ano. Temporada Haaland. Cometa Haaland. E aí? Aí chega no final do ano, o cara vai perder, né? Daqui a pouco ele tá fazendo um programa sem camisa. Nossa, cara. E aí, Pierangeli? Messi, Haaland ou Mbappé? Concordo plenamente com o Carlão pela temporada o Haaland, mas acho que vão dar pro Messi por conta da Copa. O Fábio Scheib, contempla o que isso aí, hein? Temporada a Copa foi do ano passado. É de já. junho a junho? Da... Junho 22 a junho 23 ou de... Não, depois da Copa do Mundo. É de janeiro a dezembro. Janeiro de 2023 a dezembro. Do ano passado, Gui, foi estendido ano passado até dezembro. Aquela lá do ano passado. 22, 23? Foi contemplado já a Copa do Mundo na versão passada que o Messi ganhou. O peso Copa interfere. Então, até o vice-campeão, né? Porque o Mbappé fez 3 na Copa. Mas se for levar em consideração Copa, o Haaland... Não, mas é justamente isso que a gente tá falando. Sem considerar a Copa, o Haaland vira favorito. Da Copa já foi ano passado. Da Copa já foi ano passado. Tá bom, então o Haaland é o favorito aqui. Ai, nossa, bati o joelho. E tem uma notícia do Timão depois aqui, calma aí, tem que falar do Guarani primeiro. Vai, Lupe. É uma metralhadora de informação. Cara. Vamos falar então do Guarani. Aliás, vai chegando no final do ano, né? Todo mundo fica ali ansioso para ganhar o presente. E a torcida do Guarani pode ganhar um presente que há muito tempo o torcedor espera, mas principalmente os dirigentes que passaram pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Neto Moura, enfim, deve vestir a camisa do Guarani. Ele esteve muito próximo de defender o Bugre. Na Série B do Campeonato Brasileiro, ele teve o acesso com o Cruzeiro, né, em 2022, só que em 2023 não teve oportunidades no time mineiro. Foi emprestado ao Mirassol, só que dessa vez o Cruzeiro deve emprestar o Neto Moura para o Guarani. O Guarani já tinha um interesse no atleta antes da ida dele para o Mirassol. Jogador moderno, né? Aquele volante que também tem qualidade para sair para o jogo. Atuou pela Ponte Preta, né? Naquela temporada de 2020, inclusive com o Luiz Oyama, que depois acabou indo para o Botafogo e fez um grande sucesso. Então, Neto Moura pode sim reforçar o Bugre para a temporada 2024. Oficialmente ainda não tem nada, o Guarani não anunciou nenhuma contratação, mas segundo o Juliano Camargo, a expectativa é que no dia 27, data da apresentação, a maioria dos reforços devem ser anunciados e também já realizar a bateria de exames médicos, clínicos, físicos para iniciar a pré-temporada. Benhur, ontem nós já comentamos aqui, auxiliar técnico, agora sim oficialmente foi desligado. Na verdade, ele pediu aí para deixar o clube, recebeu um outro convite, vai trabalhar em outro clube, tudo indica que pode ser o Novo Horizontino. Olha aí, né? Então, o mercado atingindo não só o aspecto elenco de jogadores, mas também comissão técnica. Vamos lá, Carlão. Neto Moura no Guarani. Eu gosto do Neto Moura. Acho um bom jogador, tem tudo a acrescentar para o Guarani, se for efetivada realmente a negociação. Agora, o que falta ao Neto Moura é o desabrochar, né, Júlio? Porque há tanto tempo a gente ouve falar em Neto Moura,
aquele timaço do Sport de 2015, ele era um 12º jogador ali, sempre entrava, ou na vaga de Wendel, próprio Diego Souza jogando um pouco mais recuado, era um jogador importante. E aí fica perambulando, né? Sempre no Mirassol, né? Como o dono dos direitos dele, mas é Ponte Preta, Mirassol, aí vai pro Vila Nova e nunca se firmando como um titular. E ele joga bem, tanto é que aquele documentário do Cruzeiro na Série B, tem um momento lá que o Ronaldo fala, poxa, que qualidade do Neto Moura, né? Ele é bom jogador, mas o mesmo se encaixa ao Luiz Oyama, aliás, parece dupla sertaneja, onde um tá, o outro também tá. E falta, eu acho que esse protagonismo, assumir um pouco mais a responsabilidade. Está com 27 anos, bom jogador, fez bons contratos, mas é um jogador ok. Mas eu acredito aí que ele possa ajudar. É um reforço que deve acrescentar, sim, ao Guarani. Mas dedo na tomada, Neto Moura, você tem qualidade. É isso aí, eu gosto muito do futebol do Neto Moura. Se de repente o Guarani montar o meio-campo ali com uma trinca, Neto Moura, Matheus Bueno, jogadores ali com características. Dá até pra formar com 3 volantes, mas 3 volantes que saem pro jogo. Até na Ponte ele era um esquema parecido, com jogadores que era Neto Moura. Neto Moura e Camilo. Era isso? João Paulo. Que ficou leve, João Paulo também. São jogadores que deixam o meio-campo leve, então dá pro Humberto pensar em características semelhantes. Boa, Lupe. Pois não, Fábio Scheib. Que informação que você tem do Corinthians? Pode falar. Pode falar do Corinthians? Com certeza. Rodrigo Caetano recusou o convite do Corinthians, não vai ser o executivo de futebol do time, continua no Atlético Mineiro para a próxima temporada. Rodrigo Caetano, então, segue no Galo. O Gui Pierangelo, o Rodrigo Caetano seria um nome importante nesse processo de reformulação do Corinthians, né? Seria um profissional muito qualificado, né? Mas preferiu continuar o trabalho no Galo. E tá certo, porque a estabilidade lá é maior, né? Tem mais recursos. O Corinthians é uma fumaça, né? E o trabalho vai ser menor, porque o Atlético não tá num processo de reformulação igual o Corinthians. É aquilo que nós falávamos sobre o Carpini, né? Corinthians, né? Sim, tem um peso Corinthians, grande. É Corinthians. O peso é enorme agora. Com certeza, é um Atlético mais organizado e o Rodrigo Caetano tem feito, né? Um bom trabalho lá no Galo. Meus amigos, muito obrigado. Valeu. O News Truck da CBN continua lá em Jundiaí. Jundiaí nos abraça e 4 horas tem Arena CBN. CBN Esportes volta amanhã às 11 horas da manhã. Um abraço a todos. Valeu! CBN Esportes Campinas.